E aí, jovens, como é que vocês estão? Vamos agora, continuando aqui o nosso estudo de contratos, vamos agora estudar os contratos em espécie, principalmente aqueles contratos que mais caem, que mais são objeto de cobrança, tá? Então, a gente começa com o queridinho, que é compra e venda. Vamos à análise da compra e venda. 481 a 532 do Código Civil. Coloquei aqui os principais artigos do que trata a compra e venda, tá certo? Porque assim, gente, é trem demais essa... Olha o tanto de artigo aqui, misericórdia, né? Então, mas eu quero que vocês, assim que possível, né? Eu já comentei aqui em alguma aula para vocês fazerem um planinho de leitura de lei seca, tá? Bota aí 5 artigos, 6 artigos no dia de cada lei. Eu tô falando assim, só, né? De cada lei. 5 artigos da Constituição, 5 artigos... 5 artigos... Tem que ler lei. Tem que ler lei seca, tá certo? 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Ou seja, o pai pode vender um bem para o filho? Pode. Pode. No entanto, tem que ter o consentimento expresso dos demais, tá? Tem que ter. Caso tenha, do cônjuge também, ok? Deste modo, se houver a venda sem o compromisso dos demais, essa crase aqui não era para estar aqui não, tá? Que essa aqui é um artigo, enfim. Sem o consentimento dos demais descendentes e cônjuge, o contrato de compra e venda será anulável, não é nulo, tá? É anulável, ok? Então, se o pai vender para o filho sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge, o contrato de compra e venda é anulável. Parágrafo único. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. A gente vai estudar regime de bens quando for lá no direito de família, tá? Mas aqui, ó, o regime da separação obrigatória é imposto para os casos de pessoas que se casam mediante causas suspensivas e aquelas que possuem mais de 70 anos de idade, certinho? 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Então, bens excluídos da comunhão são aqueles bens do acervo particular, né, da pessoa. Vamos supor, antes do casamento e a pessoa se casou em comunhão parcial, vamos aqui, ó, pegou A, casou com B. E A, antes de casar com B, tinha um imóvel, B também tinha um imóvel. E aí eles se casaram no regime legal, que é a comunhão parcial. Na comunhão parcial, a gente vai ver posteriormente, mas os bens exclusivos não se comunicam, não entram na comunhão, tá? Então, este bem aqui é só de A e este bem aqui é só de B. Então, neste caso aqui, com relação a bens excluídos da comunhão, o A pode vender este bem para o B. Perfeitamente. É lícito, tá certo? Retrovenda. O que é retrovenda? Que nomezinho. É um nome esquisito, né? Retrovenda. Nada mais é pessoas... Gente, é um nome esquisito. Eu também acho muito esquisito. A primeira vez que eu escutei, eu falei, quê? Tá, mas tudo bem. Retrovenda. Nada mais é um trem mais simples. É você poder comprar aquilo que você está vendendo. De novo, é você poder comprar aquilo que você está vendendo, né? E você pode colocar em até 3 anos, né? Num prazo decadencial de até 3 anos. Mas a retrovenda é isso. Artigo 505, né? Basicamente a retrovenda é isso. Em até 3 anos você comprar aquilo que você vendeu. Aí tem que ter essa cláusula, viu? O vendedor de coisa imóvel, e também só se aplica a imóveis, tá bom? Pode reservar-se o direito de recobrá-la, de recomprá-la, no prazo máximo de decadência de 3 anos. Máximo. Se eu coloco um prazo máximo, pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, tá bom? Restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador original. Né, da pessoa para quem, a pessoa que comprou primeiro. Inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias.
tá? Ele pode sim, desde que ele restitua o preço e reembolse as despesas do comprador, tá? Inclusive as que durante o período de resgate se efetuaram com sua autorização ou para a realização de benfeitorias necessárias. Retrovenda é, portanto, possibilidade de consignar no contrato. A possibilidade de consignar no contrato, tá? É uma coisa aí que vocês têm que saber. Vocês vão fazer contrato, gente. Vocês vão fazer contrato. Vocês vão analisar contrato, tá? É um trem que dá um dinheiro até fácil e rápido. É análise e elaboração de contrato. Já fica a dica aí para a sua vida profissional. Análise, um advogado que sabe analisar bem o contrato. Um advogado que sabe elaborar bem um contrato, deixar ele bem amarradinho, bem bonitinho, tá? É uma boa área para você trabalhar, tá? Deixa eu só ler, que eu até me perdi onde é que eu estava. Retrovenda é, portanto, a possibilidade de consignar no contrato, tem que ter a cláusula. Eu aperto esse trem sem querer. Mediante cláusula especial, acabei de falar, o direito de recomprar o imóvel. Ou seja, a contar da data de venda, o alienante terá o direito de recomprar o imóvel vendido, no limite máximo de 3 anos. E só pode ser por coisa imóvel, tá bom? A cláusula de retrovenda pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acabei de falar aqui em cima. Sendo 3 anos, o último, o prazo máximo, tá no artigo, ó, no prazo máximo que as partes poderão convencionar. E aí eu coloquei aqui que é um direito potestativo, por quê? Porque é prazo decadencial. Se é prazo decadencial, você já viu aqui comigo, que é direito potestativo. Então, da venda com reserva de domínio. O que é venda com reserva? É uns nomes assim que, gente, assusta. Eu sei, assusta, mas quando você vai ver, tipo retrovenda. Mas que diabo de retrovenda? O que é isso? A gente é recomprar aquilo que já foi seu. É isso, tá? O que é venda com reserva de domínio? Misericórdia, porque, né, nome esquisito. É uma cláusula colacionada por quê? Porque tem que estar no contrato. Oh, misericórdia, não tô acertando. Uma cláusula na compra de bem móvel cuja transferência do bem fica condicionada ao pagamento integral da quantia, tá? Só vou entregar determinada coisa móvel, se pagar tudo. Pagar tudo, tá bom? É isso. Reserva de domínio. A pessoa permanece no domínio da coisa. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago, ok? A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Para ser oponível, ok? Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outros congêneres. Na dúvida, decida-se a favor de terceiro adquirente de boa fé. Exatamente porque que tem que ter aqui, ó. Depende de registro, porque na dúvida, o terceiro de boa fé leva, tá? A coisa deve ser individualizada. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Ok? Responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Doação. A doação consiste na troca de uma coisa por outra. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa venda com reserva de domínio, retrovenda, isso aqui tudo é dentro de compra e venda, tá? São cláusulas especiais de compra e venda. Não são espécies de contrato, pelo amor de Deus, são cláusulas, tá? E agora a gente vai para mais um contrato em espécie, que é a doação. A doação consiste na troca de uma coisa por nada. Ah, eu vou doar nada. Você está doando, gente, você está doando. Tá? Você está doando. Se você doa alguma coisa, e outra pessoa tem que te dar nada, você está doando. Doação é isso. Você dá e espera o que em troca?
nada, porque doação é isso. Oxe, né? Uai, doação é isso. Mas doação, não, mas eu queria... Não, não tem, é doação, acabou, tá? Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, o que é liberalidade? Vontade, ela quis, vontade dela, transfere o seu patrimônio, bens, do seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. Então eu vou, por liberalidade, porque eu quis, eu vou doar dinheiro para uma instituição, eu vou doar um bem para um amigo, né? Eu queria ter amigos assim, inclusive, que me doassem bens, né? Então, a pessoa quis, ela vai, pronto, acabou, doa, tá? O doador pode fixar prazo ao donatário, é quem recebe, tá? Quem recebe. Quem doa. Para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo não faça, dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou. Ó, o silêncio. Se a doação não for sujeita a encargo. Então, se o donatário, ciente do prazo, não fizer nada, dentro do prazo, o prazo que o doador vai estipular, olha, eu te dou aí 15 dias para saber se você aceita ou não. O donatário não falou nada, então beleza, tá aceito. Silêncio está aqui importando isso é um aceite tácito, tá? Somente se a doação não for sujeita a encargo, eu não posso considerar o silêncio. O contrato de doação é bilateral, visto que deve haver a aceitação da parte beneficiária. De forma excepcional, no caso da doação, a aceitação pode ser interpretada de forma silenciosa, eu acabei de falar. De modo que, se a parte entrega um bem à outra e esta permanece... Acabei de falar isso, gente. Presume-se que houve aceitação. É tácito. Tá? Ó, ficou caladinho, então recebeu, beleza, aceitou. Tá? Na doação com encargo, lembra quando a gente viu lá as com encargo e tudo mais? Eu exemplifiquei com a mesma coisa. Te dou uma casa para que você institua uma creche. Eu vou te doar, tô doando aqui para uma, sei lá, para uma instituição que salva, sei lá, o que, 4 patas. Né? Uma instituição aí de umas 3 pessoas que começaram a recolher os animais. Instituição 4 patas. Vou desenhar aqui uma patinha de cachorro. Instituição 4 patas, que começaram a recolher os animaizinhos aí pela rua. Então, e eles estão precisando de um lugar para botar esse tanto de bicho. Eu vou aí, coloco e vou doar uma chácara. Vou doar uma chácara para que eles façam lá, só que eu vou colocar um encargo, só que para que eles façam lá a sede da instituição, né? Para colocar os bichinhos lá, os animaizinhos. Basicamente, é isso aqui a doação. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia, né? Isso é muito bom. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. É possível a realização de doação em razão de remuneração e merecimento, de modo que não faz com que a doação seja desvirtuada, tá? Então, é possível haver uma doação em razão de remuneração e de merecimento. A doação, é bem esse artigo aqui, ó. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. É sempre por escritura pública ou instrumento particular, tá? Tem que ser assim. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, e lhe seguir incontinente à tradição. Se for na hora, só se for doação de imediato e bens móveis. Não pode, a doação verbal de bens imóveis não é válida, tá? Só que aqui eu coloquei até que um pequeno valor é um conceito aberto e vago, tá? Esse aqui tem que ser analisado caso a caso. Se o donatário for absolutamente incapaz, donatário, quem recebe, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, só dou.
A aceitação se submeterá aos mesmos requisitos de validade do negócio jurídico, que seja aquela que está lá na escadinha pontiana. A doação pura não requer análise de realização de encargos. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança, adiantamento de legítima. 544. Escrevi aqui, ó. 544, adiantamento da legítima. O dispositivo em destaque, esse, deve ser estudado de forma conjunta com o 496. Como dito na compra e venda, faz necessário o consentimento. A 496 é aquele que a gente viu, lembra? Não vou voltar tudo não, tá? Mas vocês ficam mais fácil aí pra vocês voltar. Cadê? Volta. Tá? Quando eu falei que tem que ter consentimento dos demais descendentes e do cônjuge, tá? Por haver transação de valores. Na doação, não preciso do consentimento, porque o ato de doar constitui adiantamento da legítima. Acabei de escrever aqui em cima. E aí, quando for aberta a sucessão, os bens doados serão colacionados, tá? Serão levados à colação, tá bom? O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. É uma forma de sucessão anômala, ou seja, é consignado no contrato de doação que, caso o donatário faleça antes do doador, o donatário faleça antes de quem recebe. Tem que sempre colocar assim. Doador, quem doa. Tá? Caso quem vai receber vai morrer antes de quem doa, o bem retorna ao doador. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Ou seja, não é possível consignar que, caso o donatário faleça, o bem, ao invés de ser transferido aos herdeiros, aí, sem vergonha, olha só, seja transferido a terceiros, né? Olha só. Ao invés de ser transferido aos herdeiros, seja transferido a terceiros. Não prevalece cláusula de reversão de terceiro. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Ok? Tem que ter, patrimônio mínimo. Teoria idealizada por Fachin, nosso ministro. Tal dispositivo tem por finalidade a proteção ao patrimônio mínimo, que serve como amparo à dignidade da pessoa humana. É necessário haver reserva do mínimo para a sobrevivência. Doação do cônjuge. Ai, gente. Isso aqui... Por isso que eu acho que eu deixei por último, porque isso aqui é treta, tá? A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Quem é o cúmplice? Quem é o cúmplice do cônjuge adulto? É o amante. Pode ser anulada. Não sejam amantes, tá? Não é bom, não é legal, nem na parte do direito, muito menos nessa parte aí. Gente, não seja amante não, vai, né? Tá? Não tenham também, que é trabalho dobrado, tá? A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até o prazo 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Divórcio. É o casamento, morte. Cônjuge adulto é um infiel. Tem uma música, né, que fala isso aqui é do infiel. Eu não sei, eu não entendo, não escuto sertanejo. Não é as músicas que eu escuto, não é. Bem como a distinção entre infidelidade e lealdade, que serão estudadas em momento oportuno, né? Esse aqui lá em Direito de Família a gente trata melhor disso daqui. Quando o cônjuge realiza doação para o seu amante, constitui causa geradora de anulabilidade, podendo a doação ser anulada até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal, tá? Então, não sejam amantes, porque se doar vai ficar sem comodato. Só com o comodato, eu vou encerrar aqui e aí a gente continua daqui a pouco com o comodato.